E agora a gente escuta o Bruno Becker. Como recebeu essa informação da saída da chapa que iria bater chapa contra ele. E agora o Bruno Becker, que será aclamado, né? Será reeleito para o próximo biênio. A disputa pela última vaga pernambucana na Copa do Brasil de 2026 ganhou um novo capítulo após o Náutico ingressar com um mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. O imbróglio envolve a indicação do Maguari, apontado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, como o quarto representante do estado após a ampliação do torneio nacional anunciada em 1º de outubro. Segundo o regulamento do Campeonato Pernambucano de 2025, apenas campeão e vice, Sport Retro, teriam vaga assegurada. Com a expansão do torneio, a CBF decidiu destinar as vagas adicionais às equipes subsequentes na classificação do estadual, o que contemplou Santa Cruz e Maguari, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O Náutico, no entanto, defende que as vagas extras deveriam ser preenchidas com base no ranking nacional de clubes, argumento que sustenta a ação no STJD. Pela lógica alvirrubra, Náutico e Santa Cruz ficariam com as duas posições adicionais. Diante da polêmica, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, FPF, Evandro de Carvalho, afirmou que a indicação do Maguari apenas seguiu o que considera ser uma determinação explícita das regras da competição. Segundo ele, não havia outro caminho a ser adotado pela federação. A FPF não tinha o que fazer, tinha que indicar o Maguari. O Náutico está marcando posição, está correto, está dando uma satisfação ao seu conselho e à sua torcida, disse Evandro. Apesar disso, o dirigente avalia que o pedido alvirrubro não deve prosperar. Não vejo como o STJD determinar a alteração do regulamento da CBF. Do ponto de vista jurídico, não há viabilidade, concluiu. Oficialmente, o Náutico optou por não se pronunciar sobre o caso enquanto aguarda a análise do mandado pelo tribunal. Paralelamente ao embate jurídico, o cenário político do clube sofreu uma reviravolta significativa. A chapa de oposição, Náutico Unido, formada por Pablo Vitório e Gilberto Cabaz, retirou sua candidatura às eleições marcadas para 30 de novembro. A decisão encerra qualquer possibilidade de bate-chapa e confirma a reeleição do presidente Bruno Becker por aclamação. Desde a última sexta-feira, após a derrota no Conselho Deliberativo, que rejeitou o recurso para impugnar a candidatura da situação, integrantes da oposição já discutiam a possibilidade de abandono da disputa. A avaliação interna foi de que faltou engajamento de parte do grupo durante a votação do Conselho, e chegou-se a cogitar até a troca de nomes na chapa. No entanto, não houve consenso. Oficialmente, Pablo Vitório atribuiu a desistência a declarações do técnico Hélio dos Anjos, que afirmou publicamente permanecer no clube apenas em caso de reeleição de Becker. Segundo Vitório, a fala do treinador interferiu no processo eleitoral e pesou na decisão de retirar a candidatura, tomada, segundo ele, pelo bem do clube. Com a desistência, a chapa, Náutico do Futuro, liderada por Becker e tendo Ricardo Malta como vice, será confirmada no comando executivo para o próximo biênio. A repercussão da retirada da oposição foi tema do programa Bola Rolando, da Rádio Jornal. O repórter Igor Moura analisou a decisão e ouviu o presidente Bruno Becker, que comentou o desfecho político. Antes de conferir o que eles falaram, quero te pedir que não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário e compartilhar o vídeo com amigos e familiares alvirrubros. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do Timbu. Alô, alô, Edinaldo Santos, boa noite, um abraço para todo mundo ligado aqui no Bola Rolando, uma ótima semana para todo mundo. E Edinaldo, o zum de hoje pela manhã, algumas informações dando conta de que teriam reuniões importantes da chapa de oposição, a chapa Náutico Unido, né, tanto com o Pablo Vitório como também com o Gilberto Cabaz, de que poderiam deixar o pleito, poderiam desistir dessa disputa política. Se confirmou. Pablo Vitório não é mais candidato a presidente, Gilberto Cabaz não é mais candidato a vice da chapa e o caminho agora está livre pro Bruno Becker, da sua chapa Náutico do Futuro, ao lado do Ricardo Malta, ser reeleito por aclamação para o próximo biênio. Portanto, a oposição deixa o pleito político do Clube Náutico Capibaribe. Um pleito que a gente já sabia com total favoritismo para o atual presidente, Bruno Becker.
havia uma expectativa antes de tudo, antes de começar todo esse processo, de um consenso natural pela candidatura dele. O consenso não veio, surgiu uma candidatura que, no meu modo de entender, é salutar para o processo democrático, e acho que essa mesma candidatura reconheceu que não iria alcançar nenhum êxito nessa corrida eleitoral, né? Então é uma saída de reconhecimento desse favoritismo de Bruno Becker e que termina sendo nesse momento de fundamental importância para o Náutico. O Náutico vai seguir sua vida sem nenhum atropelo, sem nenhum problema em tese eleitoral. Bom, antes da confirmação da saída da chapa, muito se falava, algumas pessoas nas redes sociais também, né, recebendo mensagem falando, olha, não deu o que eles queriam, por exemplo, na reunião do Conselho Deliberativo da sexta passada, onde o Conselho se julgou incompetente, dando total liberdade para a decisão unânime que a Comissão Eleitoral teve na questão da impugnação ou do indeferimento do pedido de impugnação do Bruno Becker. Outros já falaram que após aquela votação do Conselho Deliberativo, algumas lideranças políticas deixaram essa chapa de oposição. Só que aí foi bom porque o pessoal da Chapa Náutico Unido mandou um material, um vídeo, explicando tintim por tintim os motivos que os fizeram deixar o pleito. O Pablo Vitório ao lado do Gilberto Cabas. E ele já começa falando que o principal estopim, o principal motivo, a principal causa foi que ele no sábado teve acesso à entrevista que o Hélio dos Anjos havia dado aqui mesmo, que a gente transmitiu, a gente veiculou logo após eu bater um papo rápido com o Hélio dos Anjos sobre a reunião do Conselho Deliberativo que iria acontecer, do Hélio falando o seguinte, de que só trabalharia, nem responderia qualquer ligação, contato de qualquer outra pessoa, só trabalharia com o Bruno Becker, e de que o responsável pelo futebol da chapa da oposição seria um presidente, o ex-presidente do Náutico, que ele não quer dizer nem o nome. A gente sabe que das confusões, de toda a bronca que teve entre o Diógenes Braga e o próprio Hélio dos Anjos. Vamos escutar o motivo principal que fez com que a chapa fosse retirada, na palavra do Pablo Vitório, explicando essa saída. Após aquela reunião de ontem, nós tomamos conhecimento de uma reportagem, uma entrevista dada à Rádio Jornal do Comércio pelo nosso treinador Hélio dos Anjos. O treinador, nessa oportunidade, diferentemente do que vinha dizendo há um bom tempo, vinculou a sua permanência à chapa a candidatura de Bruno Becker. Aquilo que vinha sendo dito anteriormente, de que ele não trabalhava com algumas pessoas que já foram ou que já pertenceram ao clube, que já administraram o clube, passou a ser um discurso de vinculação ao presidente Bruno Becker. Então, essa entrevista em que ele textualmente diz isso, nos surpreendeu muito, porque eu, de fato, acompanho futebol há algum tempo e nunca tinha visto nada parecido com isso. Um treinador publicamente se posicionar favoravelmente a uma das candidaturas ao cargo de presidente em um clube de futebol. Mas, ao tomar conhecimento, eu escutei com muita atenção o que Hélio dos Anjos falou. E, primeiramente, eu quero dizer aqui, em resposta ao pronunciamento do professor Hélio dos Anjos, que nós absolutamente não somos marionetes de quem quer que seja. Nós temos a nossa candidatura, nós somos absolutamente independentes de quem quer que seja, já falamos isso em várias oportunidades. Não somos a continuidade de nenhuma gestão, nós somos a proposta de renovação, de oxigenação. E a grande motivação de sermos candidatos à presidência é a não concordância com várias práticas da gestão Bruno Becker. E incomodou-nos ouvi-lo dizendo que somos manipulados ou que há pessoas ou ex-gestores por trás de nossa candidatura, como se não tivéssemos autonomia para gerir o Clube Náutico Capibaribe, e isso nós lamentamos por demais. Pronto, o Pablo chegou a falar mais coisas, foi um pronunciamento de aproximadamente 17 minutos, somando o Pablo Vitório com o Gilberto Cabas, é longo, né, explicando vários motivos. Agora ele fala coisas interessantes, Ed. Ele diz o porquê a chapa não anunciou nada a respeito do futebol. Eles pesquisaram
todo o preparo, todo o estudo, toda a preparação do Guilherme dos Anjos como profissional. Hoje o Guilherme, é bom lembrar, ele vai ter um contrato também de treinador. Ele disse que não concorda com o Náutico tendo 2 treinadores, se for do ponto de vista contratual, né? Burocraticamente falando, o Náutico vai ter 2 treinadores, Guilherme e Hélio. Mas que ele queria Guilherme dos Anjos como vice de futebol da chapa dele. Queria entrar em contato com o Guilherme para ele ser o vice remunerado. Não sei se o Guilherme, obviamente, iria aceitar, né? Como ser vice de futebol com o pai sendo treinador. Isso é impensável, né? Outra coisa, ele falou que o executivo de futebol seria escolhido pelo próprio Guilherme e que o Paulo Pontes seria o diretor estatutário. Por ser um cara que se dá bem em todas as alas, principalmente com o Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos também. O Paulo Pontes conversou com o Renato Barros, amigo nosso do Timbucast, e o Renato Barros disse que o Paulo Pontes falou, olha, ninguém falou comigo nada, todo mundo sabe que eu tenho o lado da chapa da situação, do Bruno Becker, e me dou bem sim com o Hélio dos Anjos, como foi dito, me deu bem também com o Pablo Vitório, mas não tinha nenhuma garantia de que eu fosse diretor estatutário. Eu fiquei surpreso com essa notícia, porque o Paulo Pontes sempre foi do lado do atual presidente Bruno Becker, né? Uhum, exato. Sempre que eu digo, nesse momento da gestão dele, ele sempre esteve apoiando o Bruno Becker, né? Principalmente depois do acesso, né? Mas até antes mesmo, ele sempre se mobilizou também, favor. Principalmente que eu falo é que ficou acentuada o apoio. Como ele ficou com essa imagem de proximidade com o Bruno Becker, quando eu vi essa nota, eu digo que em algum momento ele se pronunciou que seria participante da outra chapa. Para mim seria uma surpresa. O Paulo Pontes disse ao Renato Barros, não, ninguém falou, sou amigo do Vitório, Pablo Vitório, sou amigo do Hélio dos Anjos, me dou bem com todo mundo. Só que todo mundo sabe que eu tô do lado hoje do Bruno Becker e também do Ricardo Malta. E agora a gente escuta o Bruno Becker, como recebeu essa informação da saída da chapa que iria bater chapa contra ele. E agora o Bruno Becker, que será aclamado, né? Será reeleito para o próximo biênio. Nós recebemos com muita tranquilidade a informação, a notícia da desistência da chapa. E da nossa parte aqui seguiremos, como já vimos fazendo, trabalhando em prol do clube, montando esse projeto do Náutico do futuro, e projeto do qual os próximos 2 anos são importantíssimos, que em breve nós vamos divulgar e intensificar esse diálogo institucional, seja com o Conselho Deliberativo, seja com o Conselho Fiscal, com as lideranças alvirrubras, com os agentes políticos, os representantes dos diversos grupos políticos que há no Náutico, com a própria torcida, com o sócio. Essa gestão, como eu digo sempre, não pode nem vai perder essa capacidade de diálogo. Pronto, tá então Bruno Becker aqui na Rádio Jornal no Bola Rolando, Ed. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.